Um clássico do futebol mundial sempre movimenta o mundo como um todo. Numa Copa do Mundo, mais ainda. Em junho de 98, assisti um dos maiores jogos que a Copa do Mundo já viu. Pelas semifinais da Copa da França, no estádio Vélodrome, em Marselha, Brasil e Holanda entraram em campo e fizeram uma partida histórica. De um lado, o Brasil, com Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, o goleiro Tafarel, e do outro lado, a Holanda e a base do Ajax, campeão, alguns anos antes, mundial, da Copa dos Campeões, enfim, um grande jogo com grande receita do bom futebol. Bem, gente, atendendo hoje um pedido do amigo Aller Silva, digo amigo porque não é só amigo do Facebook, é amigo pessoal também. Grande abraço, Alex. O Alex pediu para que eu falasse sobre um dos maiores jogos de Copa do Mundo que já houve. Já falei para vocês aqui anteriormente de jogos como Brasil-Itália de 82, o desastre de Sarriá. Já falei também da final da Copa de 54 entre Hungria e Alemanha, a notável seleção de 70 e o jogo final contra a Itália, os 4-1. E hoje vou falar de um jogo que aconteceu em Marselha, pela semifinal da Copa de 98. A trágica Copa de 98, que vocês lembram o que aconteceu na final. Mas o desastre começou ainda na semifinal, entre Brasil e Holanda. O Brasil havia feito uma ótima campanha até então. O Brasil havia passado na fase de classificação vencendo 2 jogos e perdendo o terceiro jogo para a Noruega. Venceu a Escócia na primeira fase, o primeiro jogo, venceu de 2-1. No segundo jogo, venceu o Marrocos por 3-0, perdeu para a equipe da Noruega pelo placar de 2-1, foi para a fase, oitavas de final, ganhou do Chile por 5-2, ganhou também nas semifinais da equipe da Dinamarca por 3-2, um jogaço também, diga-se de passagem, melhor jogo do Rivaldo naquela Copa do Mundo, e do outro lado os irmãos Laudrup. E na semifinal, o grande jogo, para mim a final antecipada, foi Holanda e Brasil. A Holanda que vinha passando de fase também com facilidade. Na fase anterior, nas quartas de finais, fez também um belíssimo jogo contra a Argentina, passando por 2-1, um dos gols mais bonitos daquela Copa do Mundo, marcado pelo jogador Bergkamp, camisa 10, no lançamento do Frank de Boer, o zagueiro, quarto zagueiro holandês, que o De Boer dominou a bola, um lançamento de 50 metros, ele dominou com uma facilidade, deu um drible sensacional no Chamou e bateu vencendo o goleiro Roa, goleiro argentino. Mas para falar da semifinal, trouxe aqui a prancheta e aí vocês vão ver um negócio meio bagunçado, porque eu trouxe as duas equipes. Eu me lembro bem desse jogo como se fosse agora há pouco atrás, que eu estivesse vendo. Inclusive hoje estou aqui com a camisa da Holanda. Vou falar para vocês Brasil e Holanda como jogavam. O Brasil e o seu 4, o Brasil de azul, 4, 4, 2. A Holanda e um suicida 3, 3, 4. E aí vocês vão entender o porquê do suicida e o que fez o técnico Aimé Jacquet vencer a Copa do Mundo contra o Brasil. Porque todo mundo fala de Ronaldo, etc e tal. Nada disso faz sentido. O problema estava aqui, ó, nos dois volantes. E eu vou explicar. O Brasil com Tafarel, lado direito aqui o Zé Carlos, entrou no lugar do Cafu, que estava suspenso. O Zé Carlos fez uma péssima partida, foi um dos pontos de total desequilíbrio da seleção brasileira. Júnior Baiano, Aldair e Roberto Carlos. César Sampaio e Dunga. Leonardo pelo lado direito. Rivaldo aberto pelo lado esquerdo, grande craque Rivaldo. Bebeto aqui como um meio atacante. E o Ronaldo do lado direito, o camisa 9 do Brasil. Do outro lado,
essa seleção do técnico Zagallo. Do outro lado, a seleção do holandês Guus Hiddink, com Edwin van der Sar no gol, grande goleiro do Fulham, do Manchester da seleção, do Ajax também. O Van der Sar que inovou, né, jogando com a camisa verde, aliás, todo de verde, né, calção, camisa, meião, todo de verde, um verde assim bem da cor do gramado mesmo, que segundo ele desaparecia em campo. Não nessa época, quando ele jogou pelo Fulham e também pelo Manchester United. Do lado direito aqui, o zagueiro pelo lado direito era Mark Heidegger. O zagueiro central, Jaap Stam, zagueiro que foi campeão italiano em 2000 pelo time, pela seleção da Lazio, né? A Lazio tinha um timaço. E do lado dele, Frank de Boer. No meio de campo, dá vontade de levantar e ir embora agora, porque olha o meio de campo do time holandês. Edgar Davids e Clarence Seedorf. Só aí já dá vontade de ir embora. Se eu falar o resto do time, dá mais vontade aí, porque era um timaço. Philippe Cocu do lado esquerdo, fazendo um falso ala esquerdo. Do lado direito, o Ronald de Boer, irmão gêmeo do Frank. No ataque, Dennis Bergkamp, o camisa 10. Do lado dele, Patrick Kluivert. E do lado esquerdo, o Zanden, ponta esquerda, que deu um calor na equipe do técnico Zagallo. Eu disse que o estilo de jogo holandês era quase um suicídio, mas foi um suicídio calculado. Observem que toda a linha de defesa do Brasil tem um jogador caindo em cima. Os dois zagueiros têm dois atacantes em cima deles. O Júnior Baiano tendo o Kluivert e do outro lado o Aldair com o Bergkamp. Isso aqui também foi calculado, porque o Bergkamp era um jogador de mais velocidade, mais habilidade com a bola nos pés. E o Aldair era um jogador mais técnico. Porém, o Aldair era lento. E o Bergkamp, todas as vezes que pegou bolas, levou vantagem em cima do Aldair. Eu vou deixar o link na descrição dos melhores momentos da partida e vocês vão ver isso. Da mesma forma que do lado esquerdo, o Zenden passeou em cima do Zé Carlos. O Zé Carlos foi um jogador que realmente só foi à Copa do Mundo para passear e tomou um passeio do Zenden. Ele não jogou nada nessa partida, não soube marcar, não soube apoiar. Muitos dizem que se o Cafu tivesse em campo, talvez pudesse conter. Sincero, honestamente, acho que também tomaria um passeio. O ponto de desequilíbrio que eu salientava eram os dois volantes. Observem o espaço que há entre a linha de meio-campistas da equipe da Holanda, a equipe que está de vermelho representada, e o Brasil. Observem que na defesa o Bebeto é marcado pelo Heidegger, o Ronaldo é marcado pelo jogador Frank de Boer e o Jaap Stam sobra. O Cocu é o jogador que marca o Leonardo, do lado direito. Do outro lado, o Seedorf é o jogador encarregado de marcar o jogador camisa 10, Rivaldo. E o nosso jogador camisa 8, Davids, joga sozinho, com um grande espaço entre ele e os volantes. E piorou, porque com o baile que o Zé Carlos começou a tomar do Zenden, o Zagallo teve que trazer o jogador camisa 8, capitão Dunga, para vir fazer a cobertura e tentar dobrar a marcação em cima do Zenden, diminuindo um pouco o vexame que o Zé Carlos estavam passando. Porém, o Leonardo fez uma péssima partida e o Cocu começou a cair nesse espaço, junto com ele também o jogador camisa 8, o Davids, até porque o César Sampaio teve que vir auxiliar os zagueiros, até porque estava todo mundo aqui sem sobra. Com isso, o Brasil não obteve equilíbrio tático, a única coisa que ele obteve foi mais espaço no seu meio-campo, porque agora, olha como aumentou o buraco entre o meio-campo e a defesa do Brasil. Mais ou menos igual aconteceu no 7-1. No segundo tempo, o Brasil saiu na frente numa jogada individual de craque do Rivaldo, uma bola metida do lado esquerdo para o Ronaldo fazer o gol. A Holanda, que martelava, e o Tafarel fez uma grande partida nesse jogo, salvando o Brasil em várias oportunidades,
Depois de um cruzamento aqui do lado direito do Ronald De Boer, o Patrick Kluivert acabou antecipando ao Júlio Baiano e fazendo os gols. E aí o Brasil começou, depois que tomou o gol, a tentar jogar futebol. Como? Com a entrada aqui do lado esquerdo, a saída do Leonardo e a entrada do jogador Emerson. O Emerson não jogava tão aberto pelo lado, e sim preenchia mais o meio do campo. Acompanhava o Cocu e não deu mais sossego para ele fazer a armação do time. Porém, aqui desse lado, ainda tínhamos o jogador, camisa de número 8, o Edgar Davids, solto dentro da partida. Mais uma vez, uma mexida certa, saindo o jogador 7, Bebeto, que não era um jogador mais de tanta velocidade, e a entrada do Denilson. O Denilson começou a infernizar a vida desse jogador aqui. E ele e o Rivaldo começaram a fazer 2-1 pelo lado esquerdo. Com isso, o Davids teve que voltar na cobertura e aí o jogo se reequilibra, porque aí todo mundo tem que voltar um pouco mais e a pressão no time brasileiro diminui. Agora observe que aqui há uma marcação e aqui uma sobra. O Zagallo matou a pau no segundo tempo, principalmente depois que tomou o gol, mas na primeira etapa tomou um verdadeiro baile. O Brasil, com o time da Holanda, esse sensacional time do técnico Hans Hiddink, foram para os pênaltis e na cobrança de pênaltis o Taffarel acabou sendo o ponto de desequilíbrio, pegando 2 penalidades de Frank De Boer e também do holandês Philippe Cocu. O Brasil passou para a final e depois o vídeo da final fica para uma outra vez. Mas eu falei ali do desequilíbrio dos volantes e um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre a final de 98 e mais uma vez salientarei os volantes brasileiros que eram o ponto de desequilíbrio. Fica aí então o vídeo pela lembrança do amigo Alex Silva. E você, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe. Ficou um vídeo um pouquinho mais estendido porque eu tive que falar de 2 equipes. Se inscreva no canal, peça seus vídeos, dê sugestões. Muito obrigado a todos e até a próxima!